Glória a Deus. Pai do Senhor, adolescentes. Quem tem Bíblia? Quem tem Bíblia aí? Quem tem coragem de vir aqui ler o versículo? Vem correndo aqui. Romanos 12:2. Quero falar só uns minutinhos com vocês. Traz a Bíblia, não esquece. Traz a Bíblia, vem aqui, vamos ler Romanos 12:2. Já foi citado aqui. Vem cá, tá aberto já? Como que é teu nome? Jonas do bairro? Paranagomirim. Jonas do Panágua, da Uniad. Dá um salve de palmas para ele aí. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a qual seja boa e agradável e perfeita a vontade de Deus. Amém. Obrigado, Jonas. Deus abençoe. Quantos creem que Deus quer o bem de vocês? Você acredita que Deus quer o bem para você? A Bíblia está dizendo que Deus tem uma boa, perfeita, agradável vontade para todos nós. Deixa eu te contar um segredo aqui. Deus quer que você namore, mas não agora. Não agora. Foi falado aqui já na entrevista, pastor Nilton, pastor Sérgio, que há uma idade certa para as coisas acontecerem. Eu escolhi especialmente esse versículo para falar a vocês que nós não somos conforme este mundo. O versículo fala sobre a forma do mundo que nós não devemos tomar. Talvez lá na escola, no curso, na internet, na mídia, por aí afora está todo mundo namorando. Só você está achando que vai ficar para titio, para titia. Mas você não é todo mundo. Lembra daquela frase bem antiga que os pais falam? Você não é todo mundo. Todo mundo faz, mas nós não. Nós não tomamos a forma do mundo. Nós somos diferentes. Nós somos servos de Deus. Quem é servo de Deus aí? Dá um glória. Ô glória! Nós somos servos de Deus. Quando alguém está disposto a namorar, ele já está pensando no matrimônio. Então você não pode começar a ficar, conversar, desenvolver emoções com alguém se você não está preparado para o matrimônio. O assunto do namoro é um dos assuntos que mais gera perguntas para a nossa liderança. Os líderes que estão aí estão de prova, e os pais também recebem as insistências, as perguntas. Mas nós temos uma visão, e essa é a visão não só da Uniad, da UADESP, da Assembleia de Deus, mas de todos os pais em todos os lares que são responsáveis, que há um tempo certo para desfrutar as coisas. Quantos aí gostam de fazer provas sem estudar? É arriscado, não é? Não é arriscado? Agora, quem gosta de estudar antes da prova, para ir bem na prova? A maioria. Veja, quando nós vamos desenvolver um relacionamento, na idade em que vocês se encontram, ainda não houve um preparo. Você ainda não está preparado para passar por esta prova, porque tem namoro que é uma prova, tá? É difícil mesmo, é um exame difícil. Nesta fase você ainda não estudou para a prova, você ainda não está pronto fisicamente, emocionalmente, racionalmente, profissionalmente, socialmente, financeiramente. Vocês estão em fase de amadurecimento. É por isso que o menino, um dia a voz dele está grossa, parece a do pai, outro dia parece a da mãe. Ele está amadurecendo. Os hormônios estão trabalhando no seu corpo. Um dia ele começa a ficar fazendo pose na frente do espelho, que ele já está criando músculos, six-pack, o gominho aqui, eu tenho um só. Mas tem adolescente que já tem bem certinho. Está crescendo os músculos, são os hormônios trabalhando, mas ainda não está preparado para determinadas coisas na vida. Existe um tempo para todas as coisas e exige o amadurecimento. Quantos se prepararam, se arrumaram para vir aqui para esse evento hoje? Tomou um banho, colocou a camiseta da Uniad ou de outros departamentos que vieram de fora, passou um perfuminho, né? Se preparou. Vocês estão em fase de preparação, se preparando para lá e tirar 10,
no teste que será o relacionamento, o futuro matrimônio de vocês. Veja, tem alguém aí que gosta de jogos eletrônicos? No celular, no videogame, no computador? É gamer, tem vários gamers aí. Como que vocês fazem para passar de fase? Quando chega o chefão lá, o boss daquele nível difícil, precisa um esforço a mais, precisa uma dedicação a mais. A gente não passa de fase facinho, numa boa. Um outro exemplo para depois eu aplicar. Quem aí já assistiu alguma série no Netflix ou outro streaming? Dorama? Alguém assiste Dorama? Quando você tem um amigo que você está assistindo o mesmo Dorama, você fica triste quando ele adianta alguns episódios antes de você, e ele vem te dar spoiler, que ele já sabe tudo. Às vezes ele maratonou de noite. Olha, vocês estão todos assistindo uma série da vida. Alguns querem adiantar os episódios e passar na frente dos demais. Acontece que eles adiantam toda a dopamina e depois não tem mais a emoção de desfrutar cada um dos episódios, cada uma das fases. Não é bom nós pularmos episódios e irmos direto para o final. Ninguém assiste o primeiro episódio da série e vai lá para o final da série. Não, a gente vai assistindo um por um. Você não pode entrar na adolescência e pular lá para o namoro, para um compromisso, mudar o círculo de amizade, mudar os relacionamentos, perde o foco das coisas que estão acontecendo. Esta é uma palavra de conscientização para você sobre a fase da adolescência. O que deve ser feito nessa fase, pastor? Aumentar o círculo social, amizade. O pastor Sérgio falou aqui, eu quero que vocês estejam aglomerados aqui, louvando a Deus, cantando, comprando pastel na cantina, dando dízimo, curtindo a página da Uniad, todo mundo junto. É o círculo social, é a fase de incrementar as habilidades sociais, é a fase de conhecer e definir o futuro profissional, teste vocacional, habilidades que você tem. Eu sou melhor com números, eu sou melhor com pessoas, eu sou melhor na área linguística, eu tenho inteligência sinestésica corporal, eu sou um jogador de futebol. Talvez desenvolver e entender qual é o seu futuro, é nessa fase que decide, é a fase de entender qual é o futuro profissional, mas é a fase de conhecer mais a Deus, de ter experiências reais com o Eterno. Pelo menos 3 vezes já foi citado isso aqui, por 3 pessoas diferentes. Experiência com Deus, batismo no Espírito Santo. Eu recebi o batismo na adolescência. Os 2 pastores que testemunharam aqui, pastor Nilton um pouquinho antes da adolescência, pastor Sérgio na adolescência. Eu fui com 12 anos que fui batizado no Espírito Santo. É a fase que você deve buscar com mais afinco, conhecer ao Senhor, e depois de ter um relacionamento fiel, fidedigno com Ele, então expandir para um relacionamento amoroso. Eclesiastes diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ainda não é o momento. Tem um ditado antigo que diz que o apressado come cru e quente. Não sei se já aconteceu com vocês, mas na minha casa acontecia bastante. A mãe colocava a comida na mesa e ela dizia, tá quente. Som, estão me ouvindo? Amém. Quando a mãe dizia, tá quente a comida, mas o gordinho não consegue se segurar, ele já vai metendo a mão e vai queimando a língua, queimando a boca, porque ele não espera pelo tempo certo. O apressado ele come quente, e às vezes ele come meio cru.
Se você se apressar em relação ao relacionamento, em relação ao namoro, você pode pegar coisas ainda não tão preparadas para você. Você pode entrar numa fria, a ansiedade, a pressão que os colegas impõem, o ambiente, toda a pressão externa pode influenciar você a perder uma fase, a se queimar na sua vida. A metáfora de queimar-se com comida pode ser sentida num queimar-se emocionalmente. Quantos jovens chegam à juventude, chegam à vida adulta queimados, marcados por experiências ruins, porque eles apressaram a fase, eles se adiantaram. Então entenda que não é a hora, não ceda à pressão que está por aí, não tome a forma deste mundo. Os relacionamentos precoces trazem efeitos ruins para o futuro, para um próximo relacionamento que seria o correto, que seria o ideal. Então vigie, atente para o processo correto. Alguém aí já mudou de gosto ao longo da sua vida? Gostava de uma série, depois mudou. Gostava de uma marca de roupa, depois mudou. Gostava de uma rede social, depois mudou. A maioria de nós, a gente muda de gosto, muda de opções muito fácil. E isso também pode acontecer no relacionamento. Quando começa a ficar com alguém, na outra semana ou no outro mês, já está gostando de outra pessoa. E aí vai ficando pessoas com marcas, com o coração partido, com a mente e o coração dilacerados, porque vão mudando de gosto muito rápido e vão perdendo o que deve ser desfrutado ao longo da vida. Um futuro casamento deve ser para o final, até o fim da vida, para a eternidade. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, é desesperadamente corrupto, quem poderia entendê-lo? Está alertando sobre o nosso coração. O que a mídia prega por aí, os filmes pregam por aí é: siga o seu coração. Mas a Bíblia está nos dizendo: nosso coração é enganoso. Siga a palavra, siga a vontade do Senhor, a direção do Senhor, siga a orientação dos pais, da mãe, do líder. Provérbios 22:3 diz assim, ó: o prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Toda a liderança que está aqui, da UADESC, da Uniad, de cada um dos departamentos, estão preocupados com o vosso futuro, que você não sofra as consequências de ter adiantado uma fase especial da sua vida. Provérbios 4:23 diz assim, ó: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O seu coração, adolescente, deve ser bem guardado, como um presente embrulhado, para entregar-se a alguém no momento certo da vida, na fase correta da sua vida, que ambos desfrutarão do presente que Deus concedeu do matrimônio. É saudável ter o desejo, ter os hormônios se desenvolvendo, mas aguarde o tempo correto, da maneira certa. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor, a paz, com que os que de coração puro invocam ao Senhor. É o conselho de Paulo para Timóteo, e é o nosso conselho para todos vocês aqui hoje. Para você gravar: nós não somos igual ao mundo. Nós ainda, ou vocês não estão ainda preparados. Vocês não devem pular a fase da adolescência, do desfrutar. Vocês devem focar em fazer amizade, ter experiências com Deus, planejar o futuro. Você ainda pode mudar os seus gostos. Você pode ficar com uma fama, e você deve guardar o seu coração para não se machucar. Quantos pretendem fazer isso que o pastor aconselhou hoje? Amém? Amém? Levante a mão e diz amém. Aguarde o tempo correto e Deus vai abençoar a sua vida.